Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, começou a... Olá, galera! Que bom estar aqui mais uma vez. E dessa vez nós vamos falar sobre Getúlio Vargas. Certamente você deve ter escutado alguém em algum momento falar esse nome. Foi um presidente do Brasil. Talvez seu avô, seu bisavô falou neste nome. Talvez o seu pai, sua mãe falou de que alguém falou, que ouviu na escola. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um presidente ímpar no Brasil. Alguns dizem que ele foi muito mal, outros dizem que ele foi muito bom. E aí a gente pode lembrar daquela frase que diz o seguinte: falem bem ou falem mal de mim, mas falem de mim. Então Getúlio Vargas, ele deveria ficar contente que o mundo todo estava falando dele. De fato, ele entrou na história. Bem, queridos, mas esse período do governo de Vargas, ele recebe o nome de Era Vargas porque foi um período ininterrupto em que Vargas governou o Brasil durante 15 anos, de 1930 a 1945. Imagine, né? Nós achamos às vezes que um governante que passa 4, 5 anos no poder é muito tempo. Agora imagine, quando o governante se reelege, ele passa mais 5, 10 anos no poder, a gente acha que é demais. Agora, Vargas ficou 15 anos no poder. E esses 15 anos foram marcados de grandes coisas que aconteceram na história do Brasil. Mas antes do governo de Getúlio Vargas, o Brasil vivia em uma fase chamada República Oligárquica, ou República do Café com Leite. Era aquele período em que houve muita corrupção. Entre 1894 a 1930, os coronéis estavam no poder, nos municípios, coligados com governadores, fazendo uma política corrupta para chegar ao poder e colocar para presidente só aqueles que lhes interessavam. Esse período nós já estudamos. Esse período ele foi anterior ao governo de Vargas. E no final deste período, ainda como o último presidente da oligarquia estava no poder, que era justamente Washington Luiz, houve uma eleição. E essa eleição, como sempre, ela deveria ser dirigida, ela deveria ser personificada pelos partidos de maior poder, que era o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Só que houve um desentendimento nesses partidos. Por quê? Porque cada ano que havia eleição, havia uma alternativa diferente. Eles alternavam-se no poder. Um ano, Minas Gerais lançava um candidato, no outro ano, os paulistas lançavam um candidato. E este ano era o ano dos mineiros lançarem o seu candidato. Mas os paulistas se anteciparam e lançaram para a candidatura Júlio Prestes. Júlio Prestes foi o candidato então oficial do Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Mineiro se sentiu traído com uma coisa como essa. E aí então eles saíram para buscar uma aliança com outro partido, com outras forças políticas. E essas forças políticas eles encontraram justamente no Rio Grande do Sul. E lá então veio este nome, Getúlio Vargas. Junto com outros estados brasileiros que não apoiavam São Paulo, então começou essa eleição. Em 1930, o candidato do Partido Republicano Paulista era Júlio Prestes. E o candidato da coligação de Minas, Rio Grande do Sul e os outros estados brasileiros era Getúlio Vargas. Foram as urnas. E a vitória foi de Júlio Prestes. E aí então, os mineiros e os demais não se conformaram com a vitória do Partido Republicano Paulista. Por quê? Porque eles já estavam acostumados com a questão da corrupção. E então eles achavam que de alguma forma São Paulo havia manipulado as eleições. E isso criou um grande problema no Brasil inteiro. E de todos os lugares, de todos os estados, caravanas se organizavam com Getúlio Vargas à frente para então haver uma guerra civil no Brasil. Eu quero dar um parêntese para dizer para você o seguinte.
Muitas pessoas pensam que no Brasil sempre as pessoas aceitaram tudo de forma tranquila. Grande erro. Na história do Brasil, houve sempre muitas revoltas, muitas revoluções, porque a população, a sociedade, sempre foi muito participativa na política e em todos os outros aspectos. Bem, prosseguindo, eu quero dizer para você que essa coligação, junto com o Getúlio Vargas, eles marcham em direção ao Rio de Janeiro. E quando eles chegam no Rio de Janeiro, o Washington Luiz, que era o presidente, o então presidente, não resistiu. Foi deposto e Júlio Prestes não chegou ao poder. Daí então, durante aqueles período do dia 3 de outubro até o dia 3 de novembro, se instalou no Brasil uma forma de governo diferente. O período de oligarquia ficou para trás. E agora se esperava um governo diferenciado. E Getúlio Vargas tomou o poder. O nome deste período ficou conhecido como governo provisório. O governo provisório ele se instalou em 1930 e ele foi até 1934. Mas durante esse período do governo muitas coisas aconteceram. Primeiro, Getúlio Vargas desativou a Constituição, a antiga Constituição, justamente aquela que regeu o período das repúblicas oligárquicas. Depois, Getúlio Vargas, não confiando naqueles que estavam governando o Estado, colocou em cada Estado interventores. Eram homens que eram ligados ao movimento tenentistas e que, neste momento, apoiaram Vargas. Até interessante, porque também Luiz Carlos Prestes, não confunda Luiz Carlos Prestes com Júlio Prestes, são pessoas diferentes. Luiz Carlos Prestes, que também era um dos tenentes, que apoiava o movimento tenentista na época da República Velha, agora também teve a oportunidade de se aliar a Getúlio Vargas, mas ele não quis. Preferiu se identificar como comunista. E isso foi ruim. Vargas não gostou dessa atitude de Carlos Prestes. E ali já começa então uma inimizade. Durante esse período, Getúlio Vargas ele começou a fazer um governo provisório e controlar todo o país. Entretanto, os paulistas ficaram muito chateados. O argumento dos paulistas era o seguinte: se eles queriam um novo governo, então por que, que a coligação que tomou o poder como poder provisório não faz com que se reúna uma constituinte e então se organiza uma nova Constituição? Constituição é a Carta Magna, é o documento oficial do país, é onde consta todas as leis de direitos e de deveres de um cidadão. Então, o governo Vargas não fez a Constituição que São Paulo esperava. E isso fez com que os paulistas ficassem muito irritados, de tal forma que começaram então a desenvolver uma resistência contra Vargas. E uma dessas resistências aconteceu justamente em São Paulo. O interventor de São Paulo não estava sendo bem aceito, embora fosse um interventor paulista, e havia então rumores de uma guerra, de São Paulo enfrentar o governo de Vargas. E aí então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que dentro de toda essa expectativa, estudantes, pessoas comuns do povo, pessoas de classe média e de classe alta começam então em São Paulo a buscar motivo para que Vargas fizesse a nova Constituição. A Constituição desse Brasil, dessa república que se dizia nova, e Vargas não atendeu esse pedido. Com isso, os paulistas começaram então a desenvolver uma espécie de revolta, uma espécie de manifestação contra o governo Vargas. E no meio dessa manifestação aconteceu que houve um grande incidente. 4 jovens estudantes que estavam ali para participar daquele momento de revolta e manifestação, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, esses 4 jovens, no bolo, na confusão, porque eles estavam falando contra os jornalistas que estavam apoiando Vargas, eles foram mortos. E isso foi o estopim. Isso foi o que precisava para São Paulo se revoltar completamente contra Vargas. E surgiu logo um movimento, MMDC, que mais tarde transformou em movimento estudantil. Então, esses 4 jovens, a morte deles foi um motivo para o estopim acontecer. E houve uma grande guerra civil, mas que nenhum outro estado apoiou. Foi São Paulo sozinho contra Vargas. E Vargas, então, arregimentou todas as forças
contra São Paulo, cercou São Paulo, e São Paulo arregimentou todos os jovens, todos os voluntários, a polícia civil, bombeiros, todos que estavam em São Paulo para então formar um grande exército contra Vargas e houve uma guerra civil. Isso aconteceu em 1932. Infelizmente, para os paulistas, São Paulo foi massacrada e Getúlio Vargas continuou no poder. Mas, posterior à Revolução de 30, Vargas resolveu atender à Constituição. E então, Vargas organizou uma constituinte, foi feita a nova Constituição do Brasil e ele foi indicado como presidente. E agora começa então uma nova fase do governo Vargas. E essa fase nós vamos ver na próxima aula. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.